Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para fazer o comentário da lição desta semana, lição de número 9 da classe de jovens da revista das lições bíblicas da editora CPAD. E o assunto da lição desta semana é a proteção no deserto. Basicamente, nós vamos estudar o capítulo 23 de Números, uma parte do capítulo 23 como centro, mas o nosso assunto aborda especificamente, abrange, melhor dizendo, além dos capítulos 22, 23, 24 e até o 25, a proteção de Deus ao povo de Israel no deserto. Nós já estudamos sobre a guerra no deserto, e agora nós vamos estudar nesta semana a proteção no deserto. Lembrando que você pode adquirir este slide no site ebdenfoco.com.br. Acesse www.ebdenfoco.com.br e você vai ter uma diversidade de conteúdos para a Escola Bíblica Dominical. Você, professor, que deseja se qualificar para dar uma aula de excelência, para se tornar um professor de excelência, acesse www.ebdenfoco.com.br e veja o que o EBD em Foco está oferecendo para a qualificação do professor da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, vamos lá para a nossa lição. Como já disse, a lição é a lição 9 e o assunto a proteção no deserto. O texto do dia se encontra em Números, capítulo 23, verso 23, que diz: Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Na verdade, são palavras do vidente, o profeta, como alguns costumam dizer, Balaão, quando foi ordenado que amaldiçoasse o povo de Israel, e ele, na verdade, usado por Deus ali naquele momento, apesar dele ser um profeta pagão, um vidente pagão, ele naquele momento, Deus falou através da boca daquele profeta pagão que contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. Ou seja, quando o profeta foi ali pago para amaldiçoar, Deus então explicou muito bem para ele, e ele transmitiu para aquele que o havia contratado que não era possível lançar nenhum encantamento de maldição contra Israel, não era possível usar nenhum tipo de adivinhação contra Israel. Na verdade, ele está explicando que era impossível quem quer que seja, a não ser o próprio Deus, atingir Israel, porque era protegido por Deus. O povo de Deus passou por aflições no deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinhos. Puderam contar sempre com a ajuda de Deus. Na verdade, nós precisamos entender que muito além do próprio Israel, muito além da própria terra de Canaã, Israel foi um povo levantado por Deus para estar em um determinado lugar, para que levantasse a bandeira da causa de Deus em toda a terra. Deus, claro, foi fiel ao seu povo. Deus, claro, sustentou o povo com mão forte, deu vitória, porque a ação de Deus visava além do próprio Israel, mas toda a terra. A leitura bíblica em classe se encontra em Números capítulo 23, versos de 1 a 10. Eu não vou me deter na leitura bíblica em classe, porque certamente você que está fazendo uso desse material está fazendo essa leitura, melhor,
mais do que uma leitura, você precisa fazer um estudo sobre os capítulos 22, 23, 24 e 25 de Números, para você ter uma base bem legal do que a lição está falando. Então, o nosso texto bíblico para meditação, que dá base à lição, é Números capítulo 23, de 1 a 10, além dos capítulos 19, 20 e 21. Nossa introdução. A nossa introdução é uma retrospectiva do que já aconteceu até então, até esse momento da história de Israel. Números capítulo 21 mostra-nos momentos de alegria e vitória para os hebreus. Deus lhes concedeu a vitória. A nova geração que nasceu no deserto não tinha sido escrava no Egito. Vivia até então seu melhor momento com Deus. Após a morte de Miriam, a morte de Arão, veio então a prova, mais a prova lá da serpente, das serpentes, porque o povo veio murmurado, e depois disso veio a vitória, a grande vitória sobre as nações que estavam adiante de Israel, a vitória sobre Arad, sobre Seom e sobre Og. Israel, então, aquela nova geração, a geração que nasceu no deserto, está vivendo ali um momento muito especial, que é um momento de vitória, o momento em que eles tiveram a responsabilidade de assumirem um compromisso com Deus, e Deus deu vitória a eles. Eles estavam vivendo um momento muito importante. Eles viram água brotar em um poço seco, eles viram muitos milagres acontecer, estavam vivendo um momento muito importante, um momento de alegria, um momento de paz. As notícias a respeito das vitórias esmagadoras sobre alguns reis espalharam-se rapidamente por todas as nações vizinhas, motivo pelo qual os moabitas ficaram bastante preocupados. Então Balaque, rei dos moabitas, enviou mensageiros para contratarem um profeta que morava na Mesopotâmia. O nome desse profeta era Balaão, a fim de amaldiçoar o povo de Deus. Olha só, depois de um momento de vitória, momento de glória, mas as coisas nem sempre são assim, né? É por isso que é importante a gente fazer uma análise crítica sobre muitas pregações, sobre muitas canções que dizem por aí que é só vitória, só vitória, só vitória. A vida do cristão, ela só tem vitória porque tem muita luta. Às vezes dá-se uma ênfase muito grande na vitória, mas não fala sobre a luta. Como diz o pastor Luiz Hermínio, os grandes, os verdadeiros homens e mulheres de Deus são mais aqueles que suportam do que aqueles que vencem as batalhas ou que prosperam. É importante dar ênfase a suportar as batalhas, as dificuldades. Os inimigos que não conhecem a Deus. Toda vez que o povo de Deus cresce e prospera, o mal se levanta para detê-lo. Foi exatamente o que aconteceu nesse momento da travessia dos hebreus pelo deserto. Balaque, rei dos moabitas, compreendeu que a força deles era espiritual, vinda de Deus, por isso tensionou derrotá-los na vida espiritual. Esse é um ponto muito interessante da gente abordar. Balaque realmente teve a sacada esclarecedora, ele teve a sacada genial. Ele percebeu que o povo por si só não era um povo que assustava exército nenhum. Era um povo que não tinha base militar, era um povo que não tinha grandes estruturas bélicas, mas Balaque entendeu que as vitórias assustadoras de Israel sobre as nações que eles haviam derrotados era
proveniente de algo superior. E por isso ele então entendeu que esse povo não é um povo que consegue sozinho batalhar e vencer grandes batalhas. Só pode haver alguma coisa, alguma ação divina ajudando esse povo. Então Balaque teve a sacada genial: vou atrapalhar a vida espiritual deles, que certamente, uma vez eles tendo a vida espiritual destruída, o resto tudo é consequência. E Balaque teve a sacada certa, ele entendeu a coisa certa. E na vida do cristão isso é muito correto, isso é muito verdade. Quando você está com a vida espiritual destruída, o resto da sua vida fatalmente vai por água abaixo. E Balaque então entendeu: se eu conseguir amaldiçoar, se eu conseguir reverter a proteção divina sobre esse povo, eles serão presas fáceis. Mas Balaque não conhecia Deus, a concepção que Balaque tinha de Deus não era a concepção certa, a concepção do verdadeiro Deus. Ele subestimou não apenas Israel, mas subestimou o Deus de Israel. Porventura não é isso que com frequência acontece em nosso cotidiano? O inimigo sabe que Deus age em nosso favor, mas mesmo assim ele tenta arruinar nossas vidas e impedir a nossa caminhada até o céu. Esse é um ponto importante. O inimigo sabe que Deus age em nosso favor. O inimigo sabe que ele é um derrotado. Mas o inimigo sabe que ele também cumpre um propósito de Deus nas nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos. Nós somos tentados, somos provados, para que nós não sejamos, não venhamos nos desculpar por qualquer coisa. Nós temos responsabilidades. Fomos salvos por Cristo Jesus, mas temos responsabilidades. Não é que nós vamos simplesmente, agora eu aceitei Jesus, pronto, estou livre de qualquer provação. Não. Como diz o C.S. Lewis, somente uma provação, somente um desafio real para provar a realidade da fé. O inimigo ele cumpre esse propósito de nos provar, de nos tentar, e esse propósito também é também um propósito de fortalecimento da fé, desde que nós estejamos em Cristo. As tentações do inimigo, as provações do inimigo só serão para fortalecer ainda mais a nossa fé. O inimigo que conhece a Deus, no afã de destruir Israel, Balaque busca e consegue apoio de alguém que conhecia o Deus de Israel. Balaão, o profeta. De certa forma, Balaque realmente era um inimigo que não conhecia Deus e subestimou Deus. Balaão era um profeta. Ele não era um profeta hebreu, ele não era judeu, mas ele era sim um profeta pagão. Isso nos leva a entender que ele não era um místico idólatra, talvez. Ele era alguém que conhecia Deus, porque ele se dirige diretamente a Deus, sabe o que fazer. Mas aqui a gente parece ver uma compreensão equivocada que as pessoas tinham de Deus, em virtude do politeísmo, da compreensão que as pessoas tinham dos deuses, que os deuses mudavam de opinião, mudavam de direção de acordo com o que lhes ofereciam. Balaão, conhecendo Deus, mas ele tinha uma compreensão um pouco equivocada de quem era o Deus de Israel. Ele pensou que poderia, ou ele acha que talvez superestimou a si mesmo, né? Achou que estava com a bola toda, que poderia chegar diante de Deus, fazer um sacrifício e rogar a Deus que amaldiçoasse o povo, e tudo isso aconteceria porque ele estava oferecendo o sacrifício. Mas foi um ledo engano, né? Balaão não entendeu que quem é abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado. Mas Balaão, apesar de não ser judeu, mas ele era um profeta que conhecia Deus,
pelo que nós vemos aqui no texto, as atitudes de Balaão, ele sabia quem era Deus e ele tinha de alguma forma um conhecimento, uma relação com Deus, não como os judeus, mas ele tinha assim um conhecimento relativamente profundo sobre Deus. Ele era sem dúvida muito afamado, tanto que Balaque acreditava que suas palavras determinariam a bênção ou a maldição. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do eu. Por isso pagou caro para ele amaldiçoar Israel. Eu acho interessante isso aqui. Balaque acreditava que as bênçãos e maldições estavam sobre as palavras de Balaão. É interessante que hoje existem líderes, pastores, que acham que podem levantar a mão, a voz e amaldiçoar alguém, que ameaçam as pessoas, que ameaçam pessoas leigas, incautas, com essas maldições. Só que nós precisamos entender que bênção e maldição não está sobre a palavra de um pastor, bênção e maldição não está sobre a palavra de um determinado líder. Não, ele não tem esse poder para amaldiçoar ou abençoar. A bênção ou a maldição está de acordo com a obediência a Deus, não passa pela palavra de um líder religioso. Por mais que um líder religioso, seja lá quem ele for, queira amaldiçoar alguém, ele não tem esse poder. Assim como Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas tudo que ele intentava de maldição se tornava em bênção, porque o povo já era abençoado. Ele pensava, ele superestimava a si mesmo, achava que por ser um profeta, ele poderia simplesmente abrir a boca, pela sua posição de profeta, ele podia simplesmente abrir a boca e amaldiçoar, e isso aconteceria, e não é bem assim. Não é bem assim. Quem determina a bênção ou a maldição é Deus, não é o profeta, não é o pastor, não é o líder. Tem muito líder por aí que tenta amaldiçoar, que na verdade tenta amaldiçoar não, eles apenas amedrontam as pessoas, escravizam as pessoas com esse tipo de ameaça. Mas nós temos que entender que a bênção e maldição está na mão de Deus, está no poder de Deus e não na palavra de nenhum líder, de nenhuma pessoa. O problema de Balaão era o seu caráter duvidoso. Ele teve a ousadia de orar perguntando a Deus se deveria aceitar suborno para amaldiçoar Israel. Eu fico pensando se Balaão era realmente ousado ou ele era estúpido, né? A compreensão que ele tinha de Deus. Parece que aqui roga muito a compreensão que ele tinha de Deus. Uma compreensão de que Deus era mais um Deus igual aos outros deuses. De que ele poderia oferecer algo para Deus e Deus aceitaria qualquer coisa que ele pudesse fazer. Igual aquele velho ditado que os fins justificam os meios. Parece que Balaão pensava que com Deus funcionava assim, os fins justificam os meios. Por exemplo, eu tenho o objetivo de amaldiçoar Israel e ganhar dinheiro por isso. E para chegar nisso eu ofereço sacrifícios, eu faço altares, holocaustos para Deus e beleza, Deus vai concordar com isso. Parece que a ideia que Balaão tinha é de que funcionava assim com Deus, mas ele se enganou. Não é assim que funciona com Deus. Não é na base da barganha, não é comprando Deus. Deus não está à venda. O Balaão tinha um caráter duvidoso, mas o caráter de Deus é íntegro, é puro, é inabalável. E Balaão tinha uma compreensão um tanto equivocada de quem Deus era. O Senhor lhe disse um não veemente. Números 22 e 12 diz: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. A compreensão errada sobre Deus. Muita gente tem uma compreensão errada sobre Deus. Balaão achou que Deus era como os deuses pagãos, que ele poderia fazer um sacrifício, tirar a oferta lá talvez dizimar o suborno dele lá, receber uma oferta gorda lá de Balaque, e daí eu vou oferecer um sacrifício e beleza, Deus vai se agradar disso e eu vou poder amaldiçoar o povo, porque o que Deus quer, o dízimo é a oferta, é o sacrifício. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Deus quer
que nós cumpramos a tua vontade, façamos a sua vontade. E não era a vontade de Deus que Israel fosse amaldiçoado. E como não é a vontade de Deus que nenhum dos seus filhos sejam amaldiçoados, ainda que alguém lance praga, lance maldições, mas isso não vai pegar não, porque maldição não pega em crente abençoado, em crente que já foi abençoado por Deus, não. No entanto, quando viu que o valor do seu cachê havia aumentado, Balaão foi perguntar a Deus novamente se poderia amaldiçoar os hebreus. Ele era realmente um profeta bem estúpido e ganancioso. Em nome do dinheiro, ele queria manter ali a sua postura, queria manter ali o seu ideário de convencer Deus a amaldiçoar o povo, porque na verdade ele queria era ganhar dinheiro. Há quem diga também que Balaão, na verdade, ele suspeitava que ele não ia conseguir amaldiçoar, mas mesmo assim ele usou de malandragem com Balaque para que Balaque acreditasse que ele ganhasse esse dinheiro. Mas eu acredito que Balaão tinha realmente uma compreensão muito errada sobre Deus e por isso ele entrou nessa empreitada. Ele imaginou que Deus ia ouvi-lo só porque ele era um profeta. Inimigos espirituais. Os principais inimigos de Israel não eram seres espirituais. Balaque estava ciente de que a guerra vindoura seria travada. Por isso contratou um expert em assuntos espirituais para enganar o povo de Deus. Balaão, amando o prêmio da injustiça, negociou o que tinha recebido de Deus. As hostes espirituais da maldade dominaram totalmente o coração dele, assim como aconteceu com o de Judas. Por isso Jesus o chamou de filho da perdição. O amor ao dinheiro de Balaão fez com que ele fizesse qualquer coisa para cumprir o intento de Balaque, porque o que ele queria era a recompensa. O seu coração era um coração cheio de avareza, cheio de ganância. Nós temos tantos ditos profetas, pregadores hoje em dia, que o seu coração está cheio de ganância, o que eles fazem por dinheiro, fazem até aquilo que é antibíblico e fazem de forma consciente, inventam doutrinas aí e manipulam as pessoas por causa de dinheiro, assim como Balaão e como Judas. E o que Jesus diz sobre eles é que eles são filhos da perdição. Precisamos começar bem e com Deus terminar melhor. Mas Balaão, ao contrário, deixou o diabo encher seu coração. Ele era um homem ganancioso e o diabo aproveitou esse aspecto do coração de Balaão e encheu ainda mais ele. Ele deu brecha para Satanás e Satanás entrou no coração dele, assim como fez com Judas, por causa da ganância. Não cabe encantamento contra Jacó. Segundo ponto, Deus se opõe a Balaão. Todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde vão sofrer oposição da parte do Senhor, como aconteceu com Balaão. A jumenta que transportava o profeta viu o anjo do Senhor no caminho e salvou-lhe a vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Como diz o pastor Luiz Saião, a jumenta que livrou o profeta da burrice. O profeta que por burrice, por ignorância, queria continuar obstinadamente naquele intento. E aí nós conhecemos aqui a história de que ele está indo para mais uma vez tentar amaldiçoar Israel, mas o anjo se coloca por 3 vezes à frente daquele animal, da jumenta, e ela desvia do anjo.
O anjo inclusive diz que se ela tivesse passado, Balaão certamente teria sido morto. E ela protege Balaão de certa forma, porque ela desvia do anjo. E Balaão então espanca a jumenta e ela pergunta a ele por que ele está batendo nela. E ele responde que é porque ela está fazendo ele de tolo. Mas os olhos dele abertos e ele então contempla o anjo. E o anjo está com a espada desembainhada já pronta para matá-lo. Então ele reconhece que pecou e agora ele vai voltar do que ele havia intentado fazer. Quando se está no caminho errado, o mais correto a fazer é dar meia volta e retornar ao centro da vontade de Deus. Não foi necessariamente o que Balaão fez. Balaão, entretanto, buscava somente sua vontade, o aumento do seu patrimônio. Por isso o Senhor se opôs a ele. Ele disse que ia voltar, mas voltou naquele momento. Mas ele era obstinado, amante do dinheiro, e ele ia arrumar outra forma de continuar o intento de amaldiçoar o povo de Deus. Na caminhada cristã, igualmente, o servo de Deus deve tomar cuidado para não lutar contra quem o Senhor abençoou. Isso é muito perigoso. Na verdade, nós temos que entender que a nossa missão é abençoar, nunca amaldiçoar. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta é contra nosso inimigo, ele é bem definido. O crente não pode perder tempo com essas coisas. O nosso inimigo, está muito claro quem é o nosso inimigo. É o diabo é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo. Nós precisamos estar em oração, precisamos estar na presença de Deus, precisamos ter conhecimento bíblico para nós termos esse discernimento, para nós não fazer como Balaão. Por causa do amor a uma recompensa material, ele partiu para cima para amaldiçoar um povo que não caía maldição sobre aquele povo. Se ele tivesse tido o mínimo de sabedoria e discernimento, ele não teria entrado nisso. Mas como ele não tinha, ele se achava muito poderoso, se achava muito correto diante de Deus, se achava que tinha muita credibilidade diante de Deus e foi fazer a si mesmo. Mas para o engano dele, ele se achou guerreando contra o próprio Deus e foi terrível para ele. Deus constrange Balaão. Caminhar para um lugar longe da vontade do Senhor só produz vergonha e dissabor. Foi isso que aconteceu com Balaão. Desagradou a Deus e a Balaque. Balaque ficou irado e mandou ele embora. Todas as tentativas de convencer o Senhor da indignidade de Israel foram inúteis. Isso fazia com que o contratante dos serviços proféticos ficasse cada vez mais irado com Balaão. Por isso que eu digo que eu acredito também que Balaão, de certa forma, imaginava que ele não poderia ter êxito em amaldiçoar o povo, mas o seu amor ao dinheiro era tão grande que ele ainda assim continuou tentando. Atualmente algumas pessoas também recorrem a alguns profetas para que lhe digam as palavras que querem ouvir. E aí a gente conhece aqui essa frase célebre: eis que eu te digo. Está cheio de Balaões por aí que falam qualquer coisa que a pessoa quer ouvir por causa de dinheiro, por uma recompensa. Deus abençoa Israel. Deus não ouviu Balaão e transformou a maldição em bênção. Quando nós lemos lá o livro do apóstolo Tiago, a carta de Tiago, nós vemos que Deus não atende qualquer oração. E graças a Deus que ele não atende qualquer oração. Porque tem tanta gente com tanta oração estúpida, com tanta oração de Balaão, amaldiçoando o irmão, amaldiçoando o vizinho, amaldiçoando os próprios irmãos em Cristo.
Mas graças a Deus que Deus não atende esse tipo de oração. Balaão amaldiçoou o povo, mas o povo era um povo abençoado. E aquilo que ele intentava no seu coração de amaldiçoar, Deus transformou em bênção. Em Deuteronômio 23:5 diz: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O amor de Deus para conosco não permite que nenhuma maldição venha sobre nós. Balaão teve de pronunciar as seguintes bênçãos. Primeiro, crescimento de Israel, número 23, 9 a 10. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu número. Talvez essa quarta parte aqui, Balaão tenha subido ao monte e visto apenas uma das tribos, porque as tribos, uma das partes, uma parte do povo, né? Porque as tribos estavam divididas em 4 partes, eram 12 tribos, divididas de 3 em 3, por isso ele diz aqui, e o número da quarta parte de Israel. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Ou seja, ele estava profetizando aqui o crescimento de Israel, que uma quarta parte de Israel já seria tão grande, tão numerosa, que seria difícil contar, quanto mais o Israel por inteiro. Segundo, a fidelidade das promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Lembrando que estas palavras aqui, elas não foram ditas por Balaão porque ele quis dizê-las. Não, a intenção dele era de amaldiçoar. Mas quando ele foi amaldiçoar, as palavras que saíam da boca dele eram na verdade essas palavras. Primeiro, palavra de bênção. Segundo, a palavra de exaltação a Deus, onde diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus fez sair estas palavras da boca de Balaão. Em terceiro lugar, a lealdade e a santidade de Israel. Número 23, 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é como ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Quarto, a força de Israel. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. E mais uma vez ainda Balaão tisa e mostra para Balaque que quem conduzia Israel não era o próprio Israel, mas Deus. Deus os tirou do Egito. Quinto, nenhum encantamento contra Jacó alcançará Jacó, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem realizado. Sexto, prosperidade, riqueza e vitória contra os inimigos. De seus baldes mandarão água, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Agag possivelmente seja a representação de alguém que já foi um grande rei, um rei famoso na região lá. Por isso ele é usado aqui. Não sabe se é incerto quem é Agag, mas aqui Balaão, quando foi amaldiçoar, na verdade as palavras que saíram da sua boca na palavra de bênção, de prosperidade, riqueza e vitória contra os inimigos que estavam tentando destruir Israel. Sétimo, Deus enviaria o Messias, o qual daria vitória completa ao povo. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Número 24, verso 17. Certamente uma profecia, para alguns uma profecia imediata para Davi, mas é claro, se essa profecia para Davi, ela é uma profecia messiânica, porque Cristo, o Messias, é o descendente especial de Davi.
Todo o tempo em que Balaão tensionava amaldiçoar os hebreus, o Senhor os protegia. E certamente nenhum deles sabia o que se passava nos arredores do acampamento. Isso acontece também conosco, pois todas as vezes em que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, Deus concede o livramento. Às vezes, nós, na nossa ignorância, na nossa negligência, nem percebemos essas batalhas, mas Deus está lutando por nós. Força destrutiva do pecado. Terceiro item. Terceiro ponto. O caminho de Balaão. Todos os olhos cheios de adultério, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2, 14 e 15. Pedro está, na verdade, falando de falsos mestres, dos falsos mestres. Olha só, o profeta Balaão tornou-se referência do que não ser. Tornou-se referência para definir, para exemplificar aqueles que eram pessoas perversas, que deturpavam o evangelho. Olha só as características dessas pessoas: olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração cheio de avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, eles deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Balaão era um profeta pagão, estava ali naquele momento e se tornou, em toda a história, como exemplo a não ser seguido, porque amava o prêmio da injustiça. Era um profissional da religião que cobrava pelos prognósticos profetas. Está tão evidente isso. Tem tanta gente nas nossas igrejas seguindo o caminho de Balaão, amando o prêmio da injustiça, mentindo, roubando, amaldiçoando por causa de dinheiro. O Senhor convoca todos a experimentar uma mudança de mente. Mudança de mente do grego é metanoia. Mudança de da nossa compreensão. Novos pensamentos que visem a glória de Deus, para que se compreenda toda a sua vontade. O caminho de Balaão continua, infelizmente, sendo palmilhado por muitos profissionais da fé, que cobram cachês astronômicos, comparando-se às celebridades do mundo artístico. Isso, infelizmente, é uma verdade muito grande. Nós temos por aí pregadores e cantores que cobram realmente preços absurdos para cantar na igreja, o que eu já acho estranho cobrar, e ainda esses preços absurdos são mais estranhos ainda. É importante ressaltar que dar uma oferta compatível com a capacidade financeira da igreja a um cantor ou pregador o qual teve gastos diversos para chegar até a igreja não é um cachê. Trata-se de um compromisso moral e espiritual de quem convida. É interessante que o escritor diz aqui, é importante ressaltar, que dar uma oferta compatível com a capacidade financeira da igreja. Compatível com a capacidade financeira da igreja. Eu já vi muitos líderes que se endividam, muitos pastores que só falta assaltar os irmãos, convencer os irmãos a se endividar para poder trazer determinado cantor, determinado pregador para uma festa. Isso é realmente uma falta de sensibilidade, isso é realmente um absurdo. Falta de direção de Deus nesse negócio. A igreja tem sim a responsabilidade moral de financiar o pregador e o cantor que vai até aquela igreja para ajudar na obra, mas tudo dentro das possibilidades, sem extorquir ninguém, sem pressionar ninguém. A doutrina de Balaão.
Frustrado por não conseguir amaldiçoar o povo de Deus, Balaão ensinou a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 2 e versículo 14. Com isso, as filhas dos moabitas conquistaram o coração de milhares de hebreus. Olha só, Balaão era tão amante do prêmio da injustiça, tão amante da riqueza, que ele tentou amaldiçoar. Deus não permitiu, mas ele não desistiu do prêmio. Ele arrumou uma outra forma, deu outra receita para Balaque conseguir enfraquecer o povo de Deus. Ele então ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Se amaldiçoar não dava, então nós vamos infiltrar dentro do povo e levar o povo a pecar. Tudo isso com os conselhos do profeta pagão Balaão. O que os ferozes inimigos não conseguiram com as armas foi alcançado pela força destrutiva do pecado. Flávio Joséfo diz que, para agradar aquelas moças que se tornaram suas esposas, não temeram violar os mandamentos do verdadeiro Deus. Isso é um assunto importante, especialmente quando se trata de estudo para jovens. Aqui nós temos o clássico jugo desigual. Neemias, quando voltou junto com Esdras do cativeiro, eles encontraram muitos judeus casados com povos pagãos. E eles então forçaram a separação desse povo. Existe até uma certa discussão sobre esse assunto, porque que eles obrigaram os homens a se divorciar, se separarem daquelas mulheres, se Deus odeia tanto o divórcio. Na verdade, Deus odeia o jugo desigual. Aqueles casamentos eram errados, era contra a vontade de Deus. E aqui nessa situação é muito parecida. O povo se afeiçoou, os homens especialmente se afeiçoaram com as mulheres, com aquelas mulheres moabitas, e então eles se prostituíram, constituíram casamentos com aquelas mulheres estrangeiras, e elas trouxeram destruição para o povo. Elas trouxeram uma cultura diferente, elas trouxeram uma religiosidade diferente, elas trouxeram práticas diárias, práticas sexuais e outras coisas diferentes daquilo que o povo de Deus estava acostumado, trazendo assim a destruição para o povo de Deus. As escrituras ensinam o antídoto para a doutrina de Balaão: assentar no coração a firme convicção de como Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel capítulo 1 e verso 8. Oferecer o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o nosso culto racional. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, verso 1. O apóstolo Paulo então aqui ensinando aos irmãos. E nós temos então aqui o antídoto para a doutrina de Balaão, para que nós não caiamos na doutrina de Balaão. Primeiro, nós precisamos firmar a nossa convicção como fez Daniel. Firmeza não se põe na mesa. A fé de Daniel não estava em negociação. E sacrifício. Nós devemos nos renovar cada dia, nos oferecer como sacrifício a Deus, renovar a nossa mente para não estarmos aí suscetíveis a cair na doutrina de Balaão. O castigo merecido.
O pecado sugerido por Balaão foi consumado por muitos hebreus, o que gerou a morte de 24 mil pessoas, e só cessou por causa de um ato de bravura e fé do sacerdote Finéias. A mortandade foi encerrada imediatamente, mas um grande estrago já tinha acontecido. A geração que fora criada no deserto seguia os mesmos passos daquela que havia saído do Egito. Aqui aconteceu um fato muito estarrecedor, muito lamentável, porque os homens se afeiçoaram àquelas mulheres estrangeiras e eles perderam realmente a vergonha, trouxeram elas para o meio do arraial, e um homem em pleno dia, em plena luz do dia, trouxe uma mulher estrangeira e se deitou com ela na sua tenda, em pleno dia ali, como um ato de desaforo. E Finéias, muito irado com aquilo, pegou uma lança e atravessou os dois. Eles possivelmente estavam abraçados ou de alguma forma próximo do outro, e ele lançou essa lança e ela atravessou os dois, matando os dois ali. Os dois ficaram espetados numa lança, e foi assim que a ira de Deus cessou por causa do pecado do povo. Foi preciso Finéias tomar uma atitude drástica para impactar o povo, para que eles cessassem o pecado, porque eles estavam realmente cegos por aquelas mulheres, perdidos, porque Balaão ensinou a Balaque a infiltrar as suas mulheres no meio do povo e levar pecado para o povo de Deus. Deus advertiu com veemência a condicionalidade das suas promessas para Israel, a total obediência. Se obedecer, bênçãos; se desobedecer, castigo. A relação de aliança entre Deus e Israel era esta relação entre um soberano e um vassalo. O soberano exige obediência e o vassalo obedece. Se ele obedecer, ele é gratificado, é recompensado. Se não obedecer, é castigado. Se houvesse rebeldia, os castigos seriam rigorosos. Este episódio demonstra cabalmente isso. O povo se rebelou, zombou, profanou o arraial do povo de Deus, e foi preciso uma atitude drástica por parte do sacerdote Finéias para que a ira de Deus fosse aplacada. É preciso seguir com Deus de modo cuidadoso, em santo trato e piedade, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Não é tempo de nós vivermos uma vida fácil, de uma fé fácil. É preciso um comprometimento com a causa de Deus, com o seu reino. Conclusão: a experiência narrada em Números 25 deixou marcas profundas no povo hebreu, sendo tal fato relembrado posteriormente durante séculos. A experiência do capítulo 25 é a experiência da prostituição do povo e do assassinato, da execução, que Finéias fez deste homem, desta mulher estrangeira que se prostituía dentro do arraial em plena luz do dia. Nunca devemos nos esquecer das consequências danosas do pecado, que isso é um fato importante. Nós precisamos nos atentar a isso. Deus perdoa, mas o pecado sempre tem consequências, porque quem planta, colhe. Os feitos de homens da estirpe de Balaão deveriam ficar registrados para exemplos aos que vivessem impiamente. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Romanos 13 e 12. Então nós chegamos aqui às perguntas. Eu não vou também me deter nelas, porque você certamente vai cuidadosamente usar este mecanismo para ajudar a fixação do conteúdo nos seus alunos. O ebedemfoco.com.br está oferecendo os cursos de capacitação. Você vê aqui os 4 Cs da educação cristã, dinâmicas para EBD, interpretação bíblica, gestão do tempo,
passo a passo para uma aula dinâmica, estilos de aprendizagem, como usar recursos didáticos, doutrina bíblica, oração, enfim, o EBD em Foco tem uma gama de cursos muito bom para capacitar você, professor de escola dominical. E você que hoje ainda é aluno, mas que no futuro pode ser um professor, comece agora também fazendo os cursos do ebdemfoco.com.br. Lembrando que este slide só pode ser baixado no site do EBD em Foco, disso será pirataria, e se você compartilhar este slide sem autorização do ebdemfoco.com.br, você vai estar atrapalhando esse projeto. Portanto, se você quer fazer uso desse slide, que, diga-se de passagem, é um material muito bom, baixe no ebdemfoco.com e você vai estar ajudando o crescimento desse projeto. Esse é o ebdemfoco.com, acesse www.ebdemfoco.com.br e confira o que nós temos para a sua escola bíblica dominical. Então nós chegamos aqui ao final dessa ministração. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.